Bem-vindo novamente ao nosso podcast Cura pela Consciência. Hoje, um dia especial. A gente vai viajar através da história de Norberto Keppe e Cláudia Pacheco, ligada com um homem grande na teologia lá nos Estados Unidos, Bishop Fulton Sheen. Logo a gente vai introduzir algumas memórias dele, histórias dele. Ele vai ser canonizado ou beatificado, desculpe. Ele vai ser beatificado dia 24 de setembro deste ano. Esse homem foi enorme, Cláudio. Agora você está dominando a mídia social, né? Com seus Instagrams. Ele foi uma inspiração para tudo isso. Estava pensando, Dr. Keppe e você criou programas de televisão, décadas. Rádio também. E ele foi um mestre disso. Quando ele estava fazendo televisão em 1950, ele ultrapassou o Ed Sullivan e Milton Berle. Frank Sinatra. Esses programas enormes que passou no domingo à noite. Ele, com os programas dele de televisão, da teologia, ele ultrapassou tudo isso. É uma coisa impressionante, como ele dominou. Então, ele era o bispo católico, tem um doutorado, tem pós-doutorado, mas eu acho que o mais notável nele foi a habilidade dele de compartilhar conceitos muito profundos da teologia de maneira muito simples. Nisso eu lembro você, Dr. Keppe, muito bom nisso também. Ele costumou ter um tipo de quadro lá, né? Ele escreveu nesse quadro um tipo de aula que ele deu nos domingos noites lá nos Estados Unidos, baseado na teologia e tentando mostrar as coisas importantes sobre a vida certa, virtude. Ele falou muito sobre virtudes, pecados, e tudo esse trabalho foi bem feito nele. E a conexão entre Bishop Fulton Sheen e Norberto Keppe é muito profunda também. Me lembro, Cláudia, você falando comigo que Dr. Keppe tinha muita admiração para os Estados Unidos nesse período. Vamos lembrar que nessa época que Fulton Sheen era Archbishop de Nova York, Keppe estava trabalhando com os padres americanos aqui no Brasil. Isso mesmo. Ele trabalhava, ele era seminarista de uma instituição, de uma organização de padres americanos, dos Oblatos de Maria Imaculada. Então, naquela época, Fulton Sheen estava no auge. Entendeu? E ele influenciou muito Keppe, porque Fulton Sheen não foi só teólogo, não foi só padre, ele estudou muito a respeito de psicanálise, de filosofias, de coisas sociais, da sociopatologia. Então, a mentalidade dele e de Keppe eram muito próximas, sempre foram. Muito expansivo, muito culto. Muito humano, né? Muito humano. Então, Keppe estava trabalhando aqui no Brasil, foi muito influenciado por os padres americanos aqui. Ele gostava muito do sentido da ação deles, né? Pegando a ação. Sim. Bishop Fulton Sheen também. E também ele foi muito influenciado por Hollywood, né? Dr. Keppe, os filmes do antigo de lá, né? Coisa do ação boa, ajudar os outros, os escoteiros, tudo isso, cultura americana, né? Essa mentalidade, Richard, dos Estados Unidos desse tempo, lá dos anos 50, na época que o Fulton Sheen era star. Então, era uma mentalidade aberta para o mundo. Os religiosos não ficavam dentro das igrejas orando somente, entende? Eles iam para o mundo. Eles queriam Deus no mundo. Então, era uma coisa assim muito contagiante. E a influência que eles tinham era enorme no mundo todo. Então, Keppe sempre apreciou muito isso. Os valores cristãos, eu me lembro quando eu estava escoteiro lá no Canadá até, né? Sempre tinha essa ideia de
ajudar os outros, né? Se você vê uma pessoa velha no supermercado, você vai lá ajudar. The good action of the day. Exatamente, levantar os sacolas para carro, etc, etc. Esse foi muito instalado, vamos dizer, na América do Norte, nesse período. Aqui no Brasil, eles eram top. Por exemplo, Kepi trabalhava junto do Paiol Grande. Ele ia com esses missionários que dirigiam o Paiol Grande, é um acampamento de jovens brasileiros, né, mais da sociedade paulista, e eles iam em Campos do Jordão. Era maravilhoso esse acampamento. E Kepi era paioleiro lá e ficava lá trabalhando com jovens junto com especialmente um padre que eu conheci, chamava Father Lysing. E ele era uma pessoa incrível. Ele dizia assim: eu vou morrer de sapatos no pé, porque eu não quero ficar deitado. Eu vou trabalhar até o último segundo da minha vida. Então, esse espírito dínamo de energia de Deus no mundo contagiou muito Kepi. Aliás, Kepi, no passado dele, ele trabalhou na Rádio de São Carlos, que era da família, muitos anos. Ele amava aquele trabalho de comunicações, de música e tudo. Então, eles tinham, parece que, caminhos paralelos. Fulton Sheen e Kepi, só que Kepi era mais novo que Fulton Sheen na época. Sim. Então, Fulton Sheen, influenciou bastante Kepi. Eu me lembro, Cláudia, nesse período, esse foi uma coisa de agir bem com os outros, foi muito, muito comum, né? No Canadá a gente tinha isso também, né? Então, Fulton Sheen, ele falava sobre esses valores da televisão, coisa quase inédito agora, eles não têm esse tipo de programa agora lá. Mas a gente tem aqui com o trabalho do Kepi, você, né? Sim. Falando sobre virtudes, valores, essa questão da teologia prática, na prática, teologia e psicologia juntos, né? Uma coisa que Fulton Sheen tinha já, só que ele permanecia no campo da teologia. Ele era teólogo, era padre, as funções dele. Kepi é mais psicanalista, mais cientista. Mas Kepi, como Fulton Sheen, colocaram Deus na ciência. E Kepi ainda foi mais a fundo. E colocou Deus na ciência mesmo. Não somente no campo da psique, do psiquismo, dos problemas da alma, mas também problemas sociais, econômicos e ambientais, fazendo a pesquisa que ele fez no campo da física. Também colocou Deus na física. Impressionante, né? Esses homens que agora têm mais idade, alguns que ainda estão aqui conosco, como Kepi, já estão com uma idade muito avançada, eles são um modelo de vida, modelo de conduta. Eu me lembro quando eu estava falando com Kepi uma vez, minha análise, né? Quando eu estava começando com o nosso podcast em inglês, eu me lembro falando com ele, Dr. Kepi, eu tinha um pouco medo de falar sobre Deus dentro do podcast, indo para Canadá, Estados Unidos, né? Essas pessoas, os países mais problemáticos nesse sentido, Europa até. Ele falou, olha, Richard, quando eu comecei meu trabalho, ele falou, eu percebi que ninguém quer falar sobre Deus. Então, eu decidi nesse momento que eu vou falar sobre Deus. Então, ele disse, ok, está tudo bem para Kepi, está tudo bem para mim. Então, eu comecei a entrevistar você, a gente entrou muito mais nessas questões espirituais. Esse mudou minha vida pessoalmente, então. Eu posso dizer com clareza que esse tipo de programa, esse tipo de pensamento é muito necessário, é muito impactante. Esse toca muitas pessoas, sim. Richard, até agora. Imagina quantas pessoas você mudou de rumo, quer dizer, fez mudarem de vida com esse trabalho que você faz. O seu exemplo, como professor, como comunicador, transmitindo essa ciência com Deus na ciência, isso foi... Você não faz ideia. Não tenho ideia. Quantas pessoas você influenciou e que hoje você já nem sabe mais onde estão, que já vieram, já passaram pela escola e já estão seguindo as suas vidas. Outros foram para outros países, vinham aprender inglês com você, inglês com o método trilógico. Então, você ensinava a ciência trilógica junto com o idioma, sempre fez isso. E então, um monte de gente você influenciou para o bem.
Então, eu tô Você é um missionário, Richard. Olha, eu vou visitar minha família em outubro. Vamos dizer o que eles pensam sobre essa questão do missionário. Mas, de qualquer forma, eu tenho muito afeto por Fulton Sheen e, obviamente, você e Dr. Kepi, por causa desse espírito de levar os valores certos para o mundo. Porque a gente tem tantos problemas, porque a gente não está vivendo a vida certa. Então, lembrança dessa vida certa é importante. Vamos falar sobre algumas coisas que você tem aqui na mesa. Esse mês, na verdade, tem uma história incrível. O trabalho da Kepi e Cláudia tem muita ligação com Fulton Sheen, não só de inspiração, na coisa prática, né? Olha, foi uma dessas coisas que a gente diz que não existem coincidências. Nós fomos para os Estados Unidos em 1983, estabelecemos o nosso consultório na East Side, ali perto entre a Madison e a Park Avenue, mas nós tínhamos uma casa em Yonkers, que ficava assim... Pouco do norte de Manhattan. Isso, um pouquinho de norte de Manhattan, Rochester. Ali, não é? Não sei bem. O Train 7, eu acho, você vai lá. Só que a gente ia pela Parkway, Palisades, etc e tal. Hudson River Parkway. Exatamente. E então, Fulton Sheen tinha também lá a vida dele em Nova York era assim. Ele tinha o apartamento dele na East Side, onde ele trabalhava lá, enfim, durante a semana. E no fim de semana ele ia para a casa dele de fim de semana, que ficava em Yonkers, em Park Hill, Yonkers. Bom, mas nós não sabíamos disso naquela época, nada. E houve, então, um momento que nós precisamos expandir um pouco a nossa vida familiar. Nós tínhamos filhos lá, nós tínhamos amigos visitando, e o nosso lugar em Manhattan era pequenininho para isso. Era só mais um consultório, um lugar para você ficar durante a semana e tal. E aí, nós fomos com corretores para ver um local, uma casa maior para a gente comprar. E ele nos levou na 74 Rockland Avenue. Então, 74 Rockland Avenue, essa casa que vocês estão vendo aí. Na época, ela tinha uma Nossa Senhora no jardim, logo ali naquela entrada, com uma Imaculada Conceição. E nós chegamos nessa casa e falamos, olha que casa bonita, nós estaríamos bem aqui. E vamos, então, adquirir essa casa para nós, nossa família, e para os nossos hóspedes amigos, porque vinham hóspedes da Europa sempre, do Brasil, ficavam um tempo lá estudando, e eles se hospedavam aí. Então, aí vocês estão vendo, é uma cena de outono, mas aí a gente recebia amigos no fim de semana, fazíamos reuniões dentro de casa, fazíamos conversas. Fora de casa, no verão. No verão era fora de casa, os nossos alunos, né? Nossos alunos iam lá nos visitar. Esse Norberto Kepi falando. Aí é a sala principal da casa antiga, dessa mesma casa. Enorme. Mas decorada de forma antiga. Vocês estão vendo aqui à direita tem uma lareira, né? Daqui a pouco eu vou mostrar essa casa, essa sala como está, com a lareira. E nós fazíamos reuniões aí, sabe sobre o quê? Sobre a decadência que estava havendo nos Estados Unidos, dos valores americanos, e o grande risco que os Estados Unidos estavam correndo de entrar em decadência. Então, Kepi trabalhava muito nas aulas, programas de rádio, programas de televisão, nós fazíamos lá. E, então, eu queria dizer o seguinte, que dessas reuniões, o Dr. Kepi ensinava isto. Esse livro. Decay of the American People and United States. Aqui ele faz a análise dos motivos psicossociais, espirituais também, mas principalmente da inversão de valores que os Estados Unidos entraram e abandonaram o que eles eram. Então, Kepi fez uma campanha nacional sobre isso. Os Estados Unidos inteiro ficou sabendo disso. Esse livro, ele tocou todas as áreas da atuação humana, educação, tudo. Psicologia, filosofia. Nós temos em português também, aqui, para quem tem interesse para saber.
E agora Reagan tenta, né? Make America Great Again. Ele tenta levantar os Estados Unidos, mas se tivessem feito atenção... Trump, não Reagan. Trump. Sorry. Trump está Make America MAGA, né? Mas eles são tão né, afinados. Sim. E nós estávamos na época do Reagan. E o Reagan introduziu uma política muito ruim para os Estados Unidos. Muito ruim. Ele tirou as indústrias, ficou só na especulação na Bolsa de Nova York. E o trabalho mesmo dos Estados Unidos, ele praticamente tirou dos Estados Unidos. Ele abriu a porta para mudar todas as fábricas para México primeiro, depois para a China. Sim. Com essa ideia de precisa ganhar mais dinheiro, então. Isso. Então, eu ganho dinheiro dormindo na Bolsa de Valores. Então, mudou, inverteu o espírito. E o Cap percebeu isso, então trabalhou muito em programas de rádio e de televisão, nós trabalhávamos isso lá. Então, veja aí. Aí, né, é a fachada da frente da casa. Esse molequinho mais alto um pouco é o meu filho, que hoje ele é advogado e trabalha também muitas coisas lá nos Estados Unidos, aqui, internacional. Esse menininho do lado dele é o filho da minha secretária, que hoje é praticamente o melhor cineasta que tem na Europa, chama André Chankowski. E ele aprendia com o Dr. Cap. Ele aprendia com o Dr. Cap como ser empresário. Seguiu, porque ele seguiu esse campo das comunicações também, né? Depois, aqui nós temos ainda mais uma visão da Park Hill. Sabe que aquele porch ali intermediário, no meio? Uhum. Eu dormia num quarto ali, que dava para aquele porte. Era uma vista que pegava Manhattan inteira, assim, de longe à noite. Bonita lá, bonita nesse Todas parte. as luzes de Manhattan brilhando. Era uma coisa assim... Lá em cima da Hudson River, você vê New Jersey, no outro lado. É você vai lindo, linda essa lá. visão. Essa casa acho que agora está para vender de novo. E aí Fulton Sheen ia passar uns fins de semana dele, escrever os livros dele. E quando que nós... O que aconteceu? Nós chegamos lá, o corretor nos levou para ver a casa, a gente disse, é essa a casa. E na hora de assinarmos o contrato, assinamos com uma senhora, era a dona da casa, que estava vendendo. E aí, depois que nós assinamos e compramos, ela disse, escuta, eu tenho aqui uma biblioteca de livros e alguns objetos que eu não vou usar, que pertenceram ao meu tio. E se vocês quiserem, vocês podem ficar com tudo isso, vocês arrematam por um preço X. E deu o preço, e nós compramos todos os livros e tal. E de quem eram as coisas? Fulton Sheen. Fulton Sheen. Era a casa dele que ele frequentava. Então, nós ficamos, nossa, naquela época ele ainda não estava sendo objeto de análise para ser considerado beato. Houve um milagre de uma criança que ressuscitou a pedido dos pais, então ele está sendo beatificado por causa disso. E então foi já uma coisa marcante, não por causa desse aspecto que se conhece dele hoje, mas pelo nosso histórico de vida com ele. Sim. Entende? Então, imagina ficar com a biblioteca do Fulton Sheen. Para mim, foi uma coisa incrível. Incrível. Infelizmente, quando nós mudamos da casa, tivemos que nos mudar daí, nós tínhamos uma vida muito movimentada, os alunos entravam e saíam, e o bairro era um bairro muito quieto. Então, os vizinhos pediram, olha, aqui é um lugar muito calmo, muito quieto, a gente tem uma one family house, então, por favor. Então, nós tivemos que nos deslocar de lá, porque a casa estava ficando um centro de estudos e não era apropriado. Então, nós fomos para outro bairro, levamos a biblioteca, e este prédio onde nós instalamos pegou fogo uma vez, e parte da biblioteca queimou. E eu tenho parte dela ainda preservada na faculdade, tá? O que eu queria trazer para vocês aqui hoje? Olha, aí essa sala era a biblioteca dele antigamente. Puxa. E aí a gente estudava, fazíamos os nossos estudos também. Hoje é como está hoje a casa. Enorme. Enorme. Bom, aí a mesa que era da casa, a casa dele tinha um piano que eu não sei o que aconteceu com o piano. Essa mesa aqui. Essa mesa aqui, né? Essa mesa era a mesa da casa dele. A cadeira, poltrona, provavelmente ele se sentou nessa poltrona. Eu deixei sem mudar o estofamento e tudo. Essa é a Bíblia. É uma das Bíblias do Fulton Sheen, que vieram junto com o lote de livros, né?
que eu ainda preservo. Então, essa é uma das Bíblias. Agora, tem uma curiosidade, e eu aqui vou mostrar para vocês. Isto aqui que vocês estão vendo, aqui, tá aqui, tá? Isto é, eu não tenho um cursor aqui para mostrar para vocês na fotografia. Ele usava na escrivaninha dele, Fulton Sheen. Na época se usava muito isso, esse tipo de objeto. Depois, aí vocês estão vendo um prato, era uma série de pratos dele com as iniciais dele. Veja. Oh, yeah. Wow. Olha. FJS. Era a assinatura dele. Fulton J. Sheen. Era como ele assinava, as iniciais dele, né? E tem, por exemplo, esse livro aqui, The Holy Spirit, um dos livros que ele lia. E eu estava estudando esses dias esse livro. E olha o que eu encontrei aqui dentro. Olha só que interessante. Isto aqui, eu encontrei dentro desse livro. Eu pensei, what the heck is this? O que será que é isso aqui? A signature dele? Isto aqui me parece o seguinte, porque a assinatura dele é o Sheen, é o S do Sheen, né? Parece que sim. Então, o que parece que ele fazia? Ele estava estudando, ou lendo, ou pensando, ou refletindo, e ficava assim, desenhando o S do nome dele. E eu fiquei assim, muito enternecida por esse pedacinho de papel que eu achei e guardei dentro do livro com a assinaturazinha dele próprio, né? Com os sinaizinhos dele. Super legal. Então, e algo que eu tenho assim, que eu tenho muito carinho e que eu tenho sempre em casa, na minha intimidade, essa Nossa Senhora aqui. Ok. Que está aqui agora, eu estou mostrando, está aqui na mesa, eu trouxe aqui para vocês verem como eu trouxe esses outros objetos. E esta Nossa Senhora era dele, né? Ela tem aqui um quebradinho, infelizmente, mas ele orava nos finais de semana com essa Nossa Senhora. Muito bonito. E ele era muito fond of her. Ele amava a Nossa Senhora, né? Que mais que nós temos aqui? Tem uma Santa Ceia que era dele, italiana, que é muito linda, de um escultor italiano, né? Que fez uma obra renascentista da Santa Ceia, e era do Fulton Sheen também. Então, esses objetos dele, que trazem a energia dele neles, para mim tem sido muito agradável. E agora, ainda mais com esse processo de beatificação, tentaram, durante muitos anos, ele já era para ter sido beatificado, brecaram a beatificação dele por uma briga lá política dentro da igreja, mas agora, com o novo Papa americano, então liberaram a canonização dele, né? Sabe, Cláudia, quando você está Canonização não, desculpe, beatificação. Qual é a diferença? Eu acho que a diferença é assim, o beato, ele é santo numa certa área de atuação, e o santo é para o mundo todo. Ok. All right. Questão do grau. Não é nem de grau, é de influência territorial. Imagina que coisa absurda. Ele é um santo, um beato, um venerável, ele é para o mundo todo, pronto. Bom, na minha opinião. Quando você está mostrando esses artefatos, né, essas coisinhas, eu estou notando uma energia. Então, normalmente, a gente não dá muita atenção. Mas você falou uma vez sobre Notre Dame, em Paris. Vocês costumavam ir lá no Semana Santa, né, para ver os relíquios de Cristo. E você falou para mim uma vez que tem uma energia tão forte nessas coisas de lá, né? E tem pessoas fazendo uma fila enorme para ver. Então, eu acho que uma das coisas mais tristes em nosso mundo é de tirar tudo esse vida interna, vida ligada com coisas na Terra, mas com esse espírito dentro, essa coisa de tirar essa influência espiritual em nossas coisas dia a dia. Eu acho que é uma grande besteira.
essa percepção que Kepler teve, Richard, ele desinverteu também a física. O invisível não... E ele se baseou em Tesla, principalmente. O invisível não é mais fraco. Não tem menos poder, menos força. O invisível, em termos de energia e de poder, é muito mais forte e poderoso do que a matéria. Kepler costuma dizer que essa é a pior e maior inversão que a humanidade fez. Inverteu, colocando a matéria acima do espírito, quando o espírito é muito mais poderoso do que a matéria. Não só isso, a matéria é resultado da ressonância das energias escalar dentro do tempo e do espaço. Então, é o espírito que gera a matéria, e não a matéria que gera o espírito. Sabe, Cláudia, a gente tinha uma semana passada com Christian, um cristão muito bacana do Goiás. Ele estava fazendo reuniões conosco sobre nosso marketing. E essa coisa me impactou também, nesse sentido que a gente pensa que marketing é quem é sua plateia, né? Qual é a profissão, idade, tudo isso material. E eu estava percebendo, não, o nosso mercado dentro do Fatri, Millennium, Trilogia, é a qualidade do espírito. Não importa idade, profissão, raça, nacionalidade, é uma questão do espírito. Se a pessoa tem um coração aberto para o espírito, ela vai sintonizar com nosso trabalho. É uma coisa espiritual mesmo. Não Por ressonância, é transcendente, né? Isso mesmo. É a transcendência. Quer dizer, transcende tempo e espaço. Bonito isso. É um poder enorme. Uma coisa que eu queria falar também, Richard, é sobre aquele livro que está atrás de você. Glorification. Em português tem a glorificação. Esse livro Kepler escreveu no comecinho dos anos 80 e é um livro fantástico. Fantástico. E tem uma historinha desse livro. Nós, em Nova York, Dr. Kepler e eu fomos numa grande editora, não vou falar aqui o nome, porque era a primeira ou segunda maior editora dos Estados Unidos. Ele escreveu o livro aqui? Escreveu aqui e levantou para lá. Ele foi traduzido para o inglês e nós levamos para uma editora lá nos Estados Unidos, porque Kepler achava assim, puxa vida, né? Se o povo americano, com essa mentalidade tão empreendedora, tão ativa, entender essa ciência que eu desenvolvi, entender bem isso e levar para o mundo praticamente vai ajudar a resolver uma porção de problemas, né? Inclusive reconciliação de cristãos, de povos, né? Uma normalização por causa da questão da inversão, que ele percebeu esse mecanismo psíquico da inversão de valores, inversão de percepção, que o ser humano está invertido. Ele troca o bem pelo mal, a luz pelas trevas, a visão, a consciência pela cegueira, a vida pelo esquecimento. Então, nós levamos esse livro e lá o diretor de publicações, enfim, o manager da parte editorial, ele disse, nossa, mas esse livro aqui é o que os Estados Unidos estão precisando. Eu vou começar com 5 milhões de cópias, se o senhor não se importar, a única coisa que eu vou fazer é uma capa um pouco diferente, mas o conteúdo eu vou deixar exatamente como está. E vou começar com 5 milhões de cópias. Então ele estava entusiasmadíssimo, ele disse, essa é a filosofia que os Estados Unidos precisam no momento. E esse livro é uma visão moderna, uma compreensão científica de Cristo, né? E nós saímos contentes, voltamos, marcamos depois de um mês, 2, 3, enfim, na época que nós tínhamos que voltar para dar andamento às tratativas. E quando nós voltamos, esse sujeito, ele estava totalmente envergonhado, chateado, porque ele disse que o board deles lá... Diretoria, né? Disse, um livro que fale de Cristo nós não queremos. Simples assim. Nossa Senhora.
Nós não queremos, porque esse livro é um livro que fala de Cristo. E nós não queremos. Então, depois, mais uma vez, eles disseram, olha, esta cidade, especialmente onde vocês trabalham, é dominada por outros interesses. Então, os cristãos, assim, mais sérios, nos anos 80, não iam ter tanta possibilidade de sucesso lá na ilha, né? Mesmo assim, Kepi se tornou um sucesso, porque ele falava como cientista e fazia psicossomática. E o que ele falava, os americanos amavam, o povo americano. Amavam. Até agora. As plateias lotavam 700, 800 pessoas. E Kepi começou a incomodar. E aí tivemos alguns entreveros sérios lá por causa disso. E um belo dia dissemos, bom, não podemos continuar aqui, porque as forças que estão dominando os Estados Unidos neste momento não são favoráveis para esse tipo de filosofia, de ciência que nós trazemos. Um tipo de sinal você acha que mostrou que os energias espirituais não vão seguir a verdade por enquanto? Vai continuar, não vai aceitar? Não, agora nós estamos num conflito aberto. Totalmente, né? Aliás, o que aconteceu conosco, em parte, aconteceu com Fulton Sheen, porque ele foi afastado de Nova York, foi colocado em Rochester e foi praticamente afastado. A gente não fala foi demitido, mas ele foi neutralizado. Foi neutralizado e colocaram outro bispo lá no lugar dele, Spellman, Cardeal Spellman. Convergência entre Fulton Sheen e Roberto Kepi é muito importante, que esse não foi só uma questão da qualidade de espírito, mas no trabalho mesmo. Sim. Mostrou uma convergência. Além do fato dos dois serem mestres na comunicação, programas de rádio, de televisão, palestras, etc., eles tiveram na filosofia, na ciência, nas ideias, eles foram bastante alike, bem parecidos, assim, bem confluentes, vamos dizer assim. Então, vamos ver? Aqui lá à esquerda é o Fulton Sheen, né? Então, eu gostaria de ler e você explica. Ok. Eu vou fazer uma sabatina. Então, a primeira coisa que é muito semelhante entre eles é a crítica comum à psicanálise freudiana. Esta é talvez a convergência mais documentada. Sheen alcançou uma audiência de 30 milhões de pessoas durante o auge de seu programa de TV e apresentou a esse público uma visão negativa e cautelosamente crítica da psicanálise. Sua objeção central era precisa. A psicanálise tem muito a recomendar ao promover a busca interior e o reconhecimento de verdades sobre si mesmo, mas erra ao negar a existência do pecado e a necessidade não só de reconhecê-lo, mas também do perdão divino. E agora vamos ver Kepi nesse aspecto. Kepi parte de um ponto análogo. Freud reduz o humano ao mecanismo pulsional libidinal, negando a dimensão espiritual e ontológica da psicopatologia. Para Kepi, a doença tem raiz metafísica, a inversão, a negação do ser divino, até a mania, não apenas funcional, funcional. Esse é fundamental, né? Se a gente pensa sobre os pais da psicanálise, eles eram ateus, a maioria não, médicos, sim, né? Sim. Então eles não quis incluir essa visão espiritual dentro de uma análise de uma pessoa. Então eles cortaram, na verdade, essa parte metafísica que Kepi reintroduziu. Sabe que Kepi, ele é visto como o criador da psicanálise do ser.
a ontologia, o estudo do ser e da metafísica. Então, nesse sentido, ele é muito... Por isso que ele diz que ele uniu a teologia, a filosofia e a ciência. Então, na filosofia, você faz o estudo do ser, você estuda a metafísica, os antigos gregos. Keppe colocou muito de tudo isso dentro do trabalho dele, né? E outra coisa que está muito importante de ver aqui, como o Keppe está falando, como esse slide está falando, né? E não é uma questão instintiva, essa atitude contra, mas atitude mesmo. Então, essa atitude que o ser humano tem contra do ser dele mesmo, da natureza, do Deus, etc., não é uma questão instintiva, vamos dizer. É uma questão que vem bem da alma da pessoa. A pessoa, logo do início da vida, decide se ela quer ou não aceitar mais ou menos essa coisa da vida espiritual em nosso Criador. Então, a atitude é totalmente diferente. O que eu gosto no Keppe, Cláudia, se não é instintivo, é uma questão da atitude, pode ser tratado. O ser humano pode ser tratado de voltar para o original. Então, muito otimista, Keppe. Então, a neurose e a doença têm uma raiz metafísica. A inversão e a negação do ser divino, que é a teomania. Quem quiser saber mais sobre isso, nós temos vasta literatura e cursos na nossa faculdade explicando isso, partindo da psicanálise, da psicopatologia, né? Bom, vamos ver agora como que eles consideram, quais que são as raízes principais do mal do ser humano, do sofrimento, da angústia. Shin falava muito de angústia, de ansiedade, do homem, do vazio do ser humano dessa época, do fato dos americanos estarem ficando muito materialistas. Bom, então, vamos ver aí. Eu vou ler para você e você dá uma explicadinha, porque nós temos vários slides hoje. Tem muitos aqui. O orgulho como raiz primária do mal, que Keppe fala muito da soberba, né? Shin é explícito. O orgulho é um amor desordenado pela própria excelência. Foi ele que fez Satanás cair do céu e o homem cair da graça. Nada é mais difícil que conquistar no mundo inteiro do que o orgulho intelectual. Se a alma está repleta do ego, não há lugar para Deus. Isso é um teólogo falando, e olha como a verdade, sendo uma só, ela transcende os campos. A gente tem em inglês muita dificuldade com a tradução dessa palavra soberba, né? Então é pride. Pride. Okay. Orgulho, pride, né? Pride. Keppe nomeia o mesmo mecanismo, mas com vocabulário psicopatológico próprio. Soberba, inveja e teomania formam a tríade da inversão. A correspondência com Shin é estrutural. Em ambos, o ego inflado é o bloqueio fundamental ao ser e a Deus. E agora eu estou lembrando o visito do outro grande católico, Malachi Martin, que entrou em contato com você, Dr. Keppe, em 1984, por aí, quando você estava fazendo um congresso sobre demonologia, uma coisa muito importante. E ele falou que, em opinião dele, os acadêmicos intelectuais foi totalmente dominado por Lúcifer nesse período. Então, essa coisa de intelecto aqui é muito interessante. O intelecto não entende tudo o que está acontecendo. A soberba do Lúcifer está no mundo intelectual, né? Nas ideias, no campo das ideias. Bom, vamos ver mais alguma coisa aqui. A inveja como força destrutiva central. Ambos tratam da inveja. Para Shin, a inveja é a tristeza do bem alheio e a alegria pelo mal alheio. Isso Keppe também trata no livro A Origem das Enfermidades. Quer dizer, a felicidade do outro é a minha infelicidade. O que
O mofo é para o ferro. Olha que interessante, o mofo é para o ferro, a inveja é para a alma. O assassínio do amor fraternal. Mofo é ferrugem? É ferrugem. Ali a tradução traduziu assim. Então, é a fonte de nossos julgamentos errados sobre os outros. Quando você vai avaliar alguém, se a inveja está na base, e geralmente está, a sua avaliação sobre o outro é totalmente errada, totalmente falha. Dr. Keppe fala que o mundo exterior a gente percebe através de sensações. E se dentro dessas sensações a gente introduzir um pouco inveja, a gente vai distorcer até a visão do mundo exterior. Também. Não vai perceber. E principalmente a percepção, a sensação interna da intuição, né? Intuição vai ser Interna, distorcida. isso, da percepção espiritual até interna, da intuição. Tudo vai ser distorcida. Em Keppe, a inveja ocupa lugar central como mecanismo psicopatológico que impulsiona a oposição ao bem, ao ser e a Deus. Convergência quase literal com a formulação de Shin, mas integrada em um sistema metafísico mais articulado, levando à inveja universal. Essa inveja universal vai levar à inversão. Quer dizer, você vai ter tanto inveja da realidade e você vai ver isso upside Ver down, o né? bem como o mal. Porque se você tem muita inveja, você olha um bem, de dentro do seu interior sai aquele sentimento maligno de repulsa, de repugnância sobre aquele bem. Então você sente aquele bem como um mal para você. Isso mesmo. Então você acha que aquilo é mal e não que você é mal. Estou falando você, mas sou eu também, Sim, todo mundo. Eu estou percebendo. É uma forma de linguagem. Então veja bem, você está diante de alguém cheio de valor. Você chega perto daquela pessoa, você sente aquele mal-estar pelo valor que a pessoa tem. Então, o que domina no interior da pessoa, no nosso interior nesse momento, é aquele mal. O mau olho mau. E aí, em vez da gente reconhecer isso, a gente põe o mal que está dentro de nós, no nosso coração nesse momento, na pessoa. E não queremos mais chegar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa me faz sentir mal. Aquela pessoa é má, ela me faz sentir mal. Isso Keppe chama de identificação invertida. O que eu sou, eu identifico no outro e coloco o bem do outro em mim e o meu mal no outro. Chama identificação invertida ou identificação projetiva. Eu projeto no outro o mal-estar que eu estou tendo, que é o meu mal. Quantos exemplos tem isso no planeta? Nossa! Esse deve acontecer com... Uai, não fizeram isso com Cristo? Com Cristo, com certeza. Então, todo o mal que cada um sentia quando chegava perto dele, punha nele. Esse homem me faz sentir mal. Ele não aguenta ficar perto dele, não, ele estava chato. Isso. Vê uma pessoa bonita, magnética, sente aquele mal, começa a arranjar um monte de defeitos para justificar o seu mal-estar. Eu noto isso com filmes dos artistas, eles fazem isso muito, né? Ao invés de mostrar a genialidade deles, fica nos problemas, as dificuldades, etc. Inveja total. O complexo de inferioridade como máscara do orgulho. Shin argumenta que quando os indivíduos se desconectam de Deus, tentam elevar-se como sua própria fonte de valor, gerando um ego inflado, mas frágil. O complexo de inferioridade mascara um desejo distorcido de superioridade. Superioridade e inferioridade são, no fundo, a mesma coisa. Sofremos de inveja porque acreditamos que a excelência alheia evidencia a nossa própria indignidade. Adler estudava esse complexo de inferioridade e ele dizia, que a pessoa tenta compensar o complexo de inferioridade fazendo uma máscara de super-homem ou super-mulher. E Keppe desenvolve raciocínio paralelo. A patologia não é fraqueza do ser, mas a recusa ativa do ser.
O que aparece como inferioridade é, na verdade, uma forma encoberta de teomania. O trio infernal das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais consiste para Kepp na inveja, censura e projeção no ser invejado. Então isso é um inferno, a inveja. É um inferno, é um trio infernal. Agora, você vê essa questão da ontologia? Incrível isso. Porque é a recusa ativa do ser. Eu recuso ser o que eu sou na essência. Boa, bela e verdadeira. Eu não quero ser bom. Eu não quero ser bonito. Eu não quero ser verdadeiro. É uma castração, é uma perda, é uma ferida. Masculação, né? Uma ferida no ser. Ferido. Kepp chama assim. A doença é uma ferida no ser. É um estudo do ser. E a inveja fere o ser, machuca o ser da própria pessoa. É um problema ontológico. Depois, Richard, nós temos a integração entre psicologia, filosofia e teologia. Muito bonito isso. O Shin trabalhava dentro de um quadro tomista, enraizando a sua visão de educação e do ser humano na sua natureza como criatura racional, capaz de conhecimento de Deus como um fim último. Aí é um conceito de Tomás de Aquino, né? Que ele adotava. Ele ensinava filosofia da religião, teologia natural e crítica do existencialismo, sempre integrando razão e fé, como Tomás de Aquino. Kepp realiza um movimento análogo, integra psicanálise clínica, filosofia grega, Sócrates, Platão, metafísica aristotélica, que é a ontologia, o estudo do ser, né? E a teologia cristã num sistema único, porque ele põe na ciência, onde a cura psíquica e a contemplação do ser são inseparáveis. Olha. Inclusive a contemplação do ser divino, né, principalmente. É a cura dentro. A cura é isso. É médico por dentro, né? Isso, porque aí a pessoa atinge a paz interna. É a paz da sanidade. Relaxa a tensão um pouco para o corpo resgatar. Vamos dizer, a cura do sofrimento, Sim. Da angústia, desse vazio interior, é a contemplação do ser. E, enfim, a teologia cristã, contemplação do ser divino, né? Mas isso precisa haver a inveja, porque senão não chega lá. O pecado como categoria ontológica real contra o reducionismo. O pecado é uma categoria ontológica do ser, né? Então, para Shin, uma vida má não prejudica diretamente o intelecto especulativo, mas corrompe o julgamento. Então, uma pessoa, o que ele está falando aí? Que uma pessoa pode ser má e usar o intelecto de uma forma inteligente ainda, mas corrompe o julgamento, o juízo que ele faz das coisas. Inverte o juízo, o bem como o mal, o mal como o bem, e articula uma questão intelectual perfeitamente. Faz sofismas, fica sofismando. Hoje o nosso podcast está um pouco mais aprofundado, né? Muito. Então nós estamos tentando dar conhecimentos que são necessários para a civilização. Sim, exatamente. A faculdade que dirige e orienta a ação. Quer dizer, o que orienta a ação é o julgamento, não é o intelecto. O intelecto segue o seu julgamento. E o seu julgamento segue a inversão, que segue a inveja. Então, se você julga uma coisa ao contrário como ruim e ela é boa, você vai destrinchar ali todo um argumento, um sofisma intelectual perfeito, uma filosofia inteira, escrever livros, teses, mas baseando num julgamento falso. Então, aquele uso se torna falso. Então, o pecado não é... Eu noto isso muito com os americanos, Dr. Cláudia, esse sofismo. Né? Não só, não. Europeus. Europeus. Eu sou especialista. Canadenses são muito dentro disso, sim. O pecado não é apenas erro nem disfunção,
mas uma orientação errada da vontade em relação ao ser. Isso para Shin. Então, o Shin também percebia, né, que é uma vontade ruim do ser humano em relação ao ser bom, belo e verdadeiro. Isso é o pecado. Para Kep, ele converge com Shin. A doença psíquica não é só comportamental ou neurológica, é uma inversão ontológica, uma recusa do ser, que tem efeitos reais sobre a percepção da realidade, seus valores e comportamento. Então, o ser invertido. O neurótico é um ser invertido, ao contrário, que nem os demônios. São anjos invertidos. Vai ver o mundo invertido, vai agir Tudo. como a coisa está invertida. Tudo. Intuição, Valores, criatividade, tudo. Percepção da realidade, percebe tudo errado, tudo ao contrário. Né? Então é difícil. 7º, crítica ao materialismo e ao comunismo. Ambos falaram sobre isso. Shin falou abertamente contra Freud e o marxismo, considerando o comunismo uma ameaça mais profunda e duradoura à Igreja e ao mundo que o nazismo. Kep também identificava no materialismo dialético uma expressão filosófica da inversão, a negação do ser espiritual como fundamento do real. Tá? Então, o que é real é espiritual, e não o materialismo dialético do marxismo. Cada um desse uma tese profunda, não sim, é? Sim. A gente está tocando só na superfície disso. Só mas... dando touch-ups, assim, Sim, bem na sim. superfície. E nós temos os nossos cursos, né, na faculdade, que são para se aprofundar, os nossos livros. A pessoa não precisa fazer faculdade para poder ler e se beneficiar dos livros. Sim. Aqui tem um quadro que faz assim um resumo, né? Então, o tema, né? Quadro comparativo, o tema. Na psicologia, Fulton Sheen critica Freud por negar o pecado e Deus. Kep critica Freud por negar a dimensão ontológica e transcendente do ser. Tema: mal fundamental. O mal fundamental para Fulton Sheen era o orgulho, a soberba. E Norberto Kep chama isso de teomania, inveja e inversão. Mas também usa soberba e narcisismo. Eles estão completamente alinhados. Totalmente. Completamente alinhados no que se refere ao mal fundamental. A inveja, para Sheen, é a raiz do julgamento errado e da patologia social. E para Kep é um mecanismo central da inversão da psicossociopatológica. Quer dizer, a inveja também está em tudo, na sociedade, no indivíduo, nos sistemas, nas leis, nos erros sociais, na miséria, na fome, na doença, está em tudo. Tema: o complexo de inferioridade é a máscara do orgulho, desconexão de Deus para Fulton Sheen. E Kep vê no complexo de inferioridade a inversão, a negação do ser sob a aparência de humildade. No fundo, a pessoa está negando o próprio ser dela. Fake. Sob uma aparência de humildade. E negando também o ser do outro, né? O método, Fulton Sheen usa o tomismo mais a psicologia e a comunicação de massa. E Kep usa a dialética socrática cristã, a psicanálise clínica e, obviamente, as comunicações também. E escolas. Escolas, comunicações, livros, etc. Nossa, tudo. E como o Fulton Sheen vê ser e Deus, Deus como fim último da razão e da pessoa. E Norberto Kep vê Deus como a Trindade, Pai, bondade, Filho, verdade, Espírito Santo, consciência e ação, e o ser como a trilogia do sentimento, pensamento e ação. E tudo isso, obviamente, é a unificação do ser humano com o ser divino. É um estudo ontológico e metafísico desse relacionamento e como isso
traz as neuroses e prejudica. Incrível, né? Será que é o último slide? Então, a diferença principal é de método e alcance. Shin permanece dentro da teologia pastoral e da filosofia tomista clássica, com forte dimensão sacramental. Kepp avança para uma psicopatologia sistêmica que pretende ser, ao mesmo tempo, clínica, metafísica, científica e onde a cura passa pela desinversão, não apenas pela não apenas, veja bem, ele também vê a conversão espiritual. A espiritualidade é a base de tudo. Mas o diagnóstico de fundo é notavelmente similar. O ser humano adoece quando se afasta do ser e de Deus. E o mecanismo disso é o orgulho e a inveja. Brilhante. Tem mais ainda? Mais. Então, seria frutífero explorar Kepp à luz de Shin em sua tese, especialmente no capítulo sobre os fundamentos psicopatológicos da inversão. Shin poderia funcionar como um interlocutor cristão ocidental respeitável para as intuições de Kepp. Então, os estudiosos que quiserem fazer esse estudo vão encontrar coisas muito empolgantes. Os teólogos, os filósofos, os psicanalistas. Olha, eu estou aqui com você essa hora. Eu preciso estudar isso completamente novamente para aprofundar nisso. A gente pega coisas básicas, né? Mas tem muito de profundidade aqui. Conseguimos fazer transmitir tudo isso, que tem uma densidade enorme. O que esses dois fizeram e fazem, os livros deles, é uma densidade fantástica, a convergência de ambos, a influência de ambos. E então, dentro da nossa faculdade trilógica, nós estamos assim divulgando, trazendo isso para stop A destruição. não só American Decay, Não. não só parar a destruição dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa e do mundo, né? Mas desinverter o mundo e tentar restaurar o bem que foi abandonado aqui por inveja da maioria das pessoas, inveja inconsciente. Vejam, um gênio e outro gênio, ambos concordam que a soberba, em inglês o pride, e a inveja estão na base daquilo que Kepp descobriu como a inversão, que é, também poderíamos dizer, o pecado original da humanidade. Esse programa é exemplo de como uma palavra certa, uma orientação certa está eterna. A gente está falando sobre isso agora. E o que Cláudia estava falando nesse programa é uma coisa que dura para sempre. Né? O mal tem pernas curtas, como você fala em português. Então... Muito obrigada pela sua companhia hoje. Você hoje foi essencial, porque é, vamos dizer, a unificação do Norte Sim. e do Sul, né? Um americano do Norte, como você é, e uma americana do Sul, Dr. Kepp é um americano do Sul, mas que tem uma absoluta convergência. Não, muito bom. No pensamento, na atuação, na espiritualidade, na influência. Até Dr. Kepp dizia que ele amava muito de morar lá nos Estados Unidos. Sim, então, sim. essa combinação é muito bonito. Então, até o próximo programa. Até. Tchau.